hinzuwandeln am murmelnden Meere, das Herz, das Schwere, beruhigen lassend, von Neuem erfassend die uralte Lehre vom Auf und Nieder, das Lied der Lieder vom Meere, vom Meere. Morgenstern. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Clube de Gravadores. No vídeo de hoje temos a honra de receber uma das artistas mais importantes e multifacetadas da cena contemporânea, Louise Weiss, gravadora, pintora, fotógrafa e professora. Louise construiu uma trajetória marcada pela pesquisa de técnicas tradicionais, como a gravura e os livros de artista, até reflexões profundas sobre memória, identidade e pertencimento. Com exposições no Brasil e no exterior, Louise utiliza registros do passado, fotografias antigas e experimentações visuais para criar narrativas poéticas e singulares. Hoje, vamos mergulhar em sua história, seus processos criativos e sua visão sobre a arte contemporânea. Louise, seja bem-vinda. Obrigada, agradeço muito a atenção. Louise, você começou a expor seu trabalho ainda lá nos anos de 1970, com estilogravuras e livros de artista. O que a motivou a escolher a gravura como meio de expressão naquela época? E como você percebe o diálogo entre a estilogravura e os livros de artista em seus primeiros trabalhos? O livro e a gravura têm um caminho próximo desde o início, porque eu comecei a fazer, na verdade, estilogravura, linóleo, gravura em madeira, ainda no ginásio. Eu aprendi com um professor de artes e nunca mais eu parei. Eu fiquei procurando alternativas, madeiras, diferentes tipos de madeiras, e na época um tio, ele cedeu a oficina dele para que eu pudesse imprimir, fazer impressões. Então a gente vai, na verdade, vai aprendendo. Eu não tinha nenhuma referência de papéis específicos, mas foi um aprendizado muito rico. Isso levou aos poucos também a confecção de alguns projetos de livros. Então, pequenos livros feitos com estilogravura, com alguns temas que iam surgindo, eu fui elaborando sem pensar em edição. Era mais um lado mais experimental. Na universidade, eu estudei na ECA, eu tive aula com Evandro Jardim, tive aula com Regina Silveira, Júlio Plaza. A Regina, por exemplo, sempre deu um estímulo grande para a questão do livro. A poética do livro de artista, na época, vigorava a arte conceitual. Então tinha livros feitos com offset, serigrafia, xerox, diversos materiais gráficos. E isso foi um estímulo bastante grande. E o Evandro, com a história da gravura, a história das técnicas gráficas, ele trazia sempre bastante material, então isso foi um outro estímulo. E eu acho que a linguagem gráfica, ela me acompanha desde esses períodos, passando por algumas experimentações e algumas vezes também frustrações. Muitas vezes tem alguns projetos que eu engavetei só, mas é um pensamento que vai acontecendo continuamente. Eu nunca me preocupei muito com edição. Tem gravuras que tem uma prova, duas provas, às vezes pequenas edições. E o papel, eu também utilizo o papel que me é disponível. Papéis nacionais, papel alta alvura, papel sulfite encorpado, canson. Então, assim, papéis
nacionais, algumas impressões em papel japonês, mas eu gosto bastante da prensa, então eu fui me adaptando com esse material e eu acho que isso para mim foi importante para deixar o caminho livre, né? Eu tinha que ter essa liberdade para poder produzir dessa maneira, porque geralmente eu não faço uma gravura, geralmente vem logo uma série, porque eu penso o trabalho de arte assim, em série, né? Um trabalho já vai estimulando uma continuação. E isso com o livro depois também tem um caminho muito interessante, quer dizer, quando você pensa na questão da sequência, a questão da narrativa. Teve um período que eu fiz muitas gravuras onde eu pensava pequenas histórias, pequenos enredos, figuras, animais, paisagens, assim, como se estivesse trazendo à tona lendas, figuras lendárias, figuras que nem eu sei de onde surgiram, mas foi um período bastante intenso. Então, voltando na universidade, eu tive, sem dúvida, um estímulo grande. E o livro, quando você começa a pesquisar um pouco mais a gravura, a história da gravura, ela vai correndo em paralelo com as publicações, com livros, até chegar, vamos dizer, nas tecnologias mais recentes. É claro que aí a gente abre um outro território, que é a impressão digital, fotogravura, mas eu acho que isso são territórios muito amplos que nem sempre está no alcance da gente, né? Nem sempre você tem essa possibilidade e também se você não sabe manipular direito esse material, não vai acontecer nada. Eu gosto da madeira, eu gosto do cheiro da madeira, do tato. Essa matéria eu acho fundamental, porque isso na tela muda completamente. É claro que eu fui misturando também fotografia, gravura, às vezes a impressão fotográfica como uma base, como um ponto de partida, porque trabalhando com algumas questões que começaram a surgir a partir do doutorado, como abordar certas paisagens que você lembra vagamente, mas que tem fotos. Ao mesmo tempo, percebia que na hora de traduzir isso para gravura também surgia uma coisa completamente diferente. Então, quando eu olho esses retratos, não me importa a questão de adivinhar quem que é. Às vezes eu sei quem eu retratei, mas às vezes são anônimos, e aí eu comecei a perceber que também não era essa questão, assim, a gravura como retratação, mas a gravura nesse diálogo com passagem do tempo, com a memória. Tem gravuras onde a imagem quase desaparece ou aparece vagamente. Tem gravuras onde eu faço sobreposições e surgem coisas inesperadas. Eu sempre estimulo os meus alunos a fazerem experiências também, porque se a gente não põe a mão na massa, a gente vai ficar olhando sem saber o que fazer. Então, o projeto de gravura, o projeto gráfico, ele surge, na verdade, de uma necessidade muito interior. Você tem que perceber o que você quer fazer. Tem que ter algum ponto de partida que te move a procurar material, a procurar suportes, material, para começar a trabalhar nesses projetos. Mesmo que eles mudam, você tem um caminho para perseguir. Isso no começo, quando ainda na época da faculdade, isso não estava tão claro. Mesmo como, vamos dizer, adolescente, eu criava muitas histórias, eu ilustrava, eu fazia as minhas próprias histórias, mas nem sempre a gente sabe assim exatamente para onde vai o trabalho. Então eu acho que
Isso é uma questão que acompanha a vida inteira. Quando eu estou na frente de uma tela branca, ou uma matriz, ou um papel, ou mesmo qualquer outro suporte, a ideia, o projeto tem que nascer dentro da gente, né? Criar ali um alicerce, senão a gente fica perdido mesmo. Eu, abrindo, né, as gavetas, olhando, eu falei, Nossa Senhora, tem uma trajetória ali de... Eu estou olhando aqui uma das primeiras gravuras de 68. Olha o tempo, né? Eu falo, meu Deus do céu. Mas continua. Então isso me surpreende quando eu penso, será que eu já fiz tudo com a xilogravura? E sempre tem uma coisa nova surgindo, sempre tem uma investigação. Então, é um caminho mesmo. Agora, por que a xilogravura? Eu fiz também, tem algumas litografias, tem algumas gravuras em metal, ponta seca, mas não muitas. Litografias tem mais e serigrafias, né? Então, na verdade, eu aprendi outras técnicas também. Mas eu acho que o fascínio da madeira ainda predomina. Ele realmente tem uma questão da matéria, né? De pensar a questão da madeira, e que eu acho muito, muito importante para essa escolha, porque nessas alturas não interessa fazer um show de variações de técnicas. Tem coisas que eu olho e falo, bom, é interessante, mas eu não vou perder tempo com isso, porque existem muitas coisas, muitas variantes de técnicas, e às vezes eu prefiro pensar o caminho daquilo que é mais simples, aquilo que é mais direto, é mais simples. É importante também perceber que é isso que eu posso fazer, isso que está na possibilidade. Fazer gravuras, por exemplo, em escalas grandes, né? Escala dessa mesa, por exemplo, complica bastante, porque eu não vou ter lugar para fazer, lugar para guardar papel, e talvez também me perca com dimensões grandes, né? Não é só a questão do papel, da madeira. Mesmo pinturas, eu acho difícil pensar numa escala 3 metros por 2 metros ou maior. Eu acho que tem uma coisa muito que faz essa ligação com o livro. De novo, eu gosto de folhear, eu gosto de fazer. Às vezes tem gravuras que eu nem pensei como livro, mas elas acabam sendo transformadas em livros. Então, gravuras que não deram certo, por exemplo, eu pego, recorto, transformo em projetos gráficos, né? Eu não tenho nenhum pudor com isso. A experiência, quer dizer, como eu tive professores que foram importantes, né? Eu citei alguns, também não posso deixar de citar a Janina Katz, que não foi a minha professora, porque ela era professora do Feres, lá da FAO, mas ela acompanhou sempre o trabalho, e ela dava sugestões, ela conversava. Então, é uma pessoa que tem uma trajetória muito sólida, e eu acho que isso são, vamos dizer, referências, né? São referências. O trabalho como professora na área de gravura, eu deixei aqui separado, tem 1 ou 2 exemplos de alunos pré-adolescentes lá na Pinacoteca do Estado. Então, como introduzir, né, a linguagem da xilogravura e fazer também disso um desafio bacana para o aluno, né? Tem
os obstáculos normais, né? A madeira pode ser mais dura, a ferramenta não está bem afiada, mas aí eu acho que entra o papel do professor, que é mostrar a afiação, lixar a madeira a mais. E eu tenho tido experiências muito bacanas como memória, né? Desde da Pinacoteca, na PAI, quando eu trabalhei com alunos adolescentes e adultos especiais, a gente imaginava, não, xilogravura não, pelo amor de Deus, eles vão se cortar. É claro, se você deixa as ferramentas soltas na mesa e fala, vamos lá, é claro que vai ter acidente, mas se você senta junto e orienta, eles vão conseguir. Então, eu toco numa outra questão que eu vejo com muita importância, que é a resistência. A resistência de enfrentar esses desafios. E mesmo que mesmo que você olhe e fale assim, nossa, xilogravura é uma técnica tão antiga, hoje tem tantas coisas novas que podem ser feitas, alguma coisa me leva de novo para a madeira, né? E eu não desisto. Então eu acho que é uma escolha, né? E é uma escolha que eu acho que o artista tem que fazer.